Na década de 90, a Nintendo já dava outro passo gigantesco na indústria dos videogames com a criação do Super Nintendo, sucessor do Nintendinho. Esse console até hoje mora nos nossos corações e sabemos que ele é fantástico, mas você faz ideia de como que o Super Nintendo renderizava os seus gráficos na tela? Não sei. Relaxam, bora ver isso! Para começar, o Super Nintendo possui em sua arquitetura eletrônica dois chips gráficos conhecidos como PPU, Pixel Processing Unit, que é basicamente o chip gráfico do console. O Nintendinho, que era seu pai, tinha apenas uma PPU, então já deu para perceber que a Nintendo deu um mega upgrade no seu console. A Big N sabia que para realizar efeitos gráficos mais avançados, sem comprometer a CPU do console, a decisão mais sensata era ter essas duas PPUs embutidas no videogame, sendo que uma era dedicada apenas para renderizar os gráficos e outra apenas para fornecer efeitos especiais aos sprites, como mudanças de cores e transparência, por exemplo. Além disso, o Super Nintendo já podia oferecer uma resolução maior de sprites, sendo que agora ele podia receber sprites de até 16 por 16, enquanto o Nintendinho suportava no máximo 8 por 8. Depois que você inseriu o cartucho e ligava o videogame, cada bloquinho de imagem do jogo, conhecido como tiles, eram armazenados diretamente na memória RAM do chip gráfico, prontos para serem desenhados na tela de acordo com os comandos dados pela CPU. A região que esses tiles ficavam na memória se chama Tile Map, que é um mapa contendo todos os bloquinhos de imagem do jogo e com suas identificações. E para que esses tiles fossem mostrados na tela, tinha um truque muito louco. A câmera do jogo mostrava apenas o que o jogador precisava ver naquele local específico do game, e não a fase toda já carregada. Dá uma olhada nesse exemplo com Super Mario World. A câmera, que é a região cinza, demarca a área do que o jogador está vendo atualmente. E assim que ele se move, o cenário atualiza fora da câmera, de acordo com o que os criadores do jogo já tinham montado antes. Como a região onde os tiles ficavam era dinâmica, as PPUs precisavam apenas saber quais tiles e quais efeitos precisavam ser aplicados em cada um dos bloquinhos antes do jogador alcançar uma certa distância. E com isso, a mágica acontecia. Era tipo ter um artista fora das câmeras desenhando tudo o que você precisava ver, a todo momento, sem parar. Mas isso dependia também do modo gráfico que era escolhido para o jogo. Basicamente, esses modos definiam quantas camadas e quantas cores cada uma delas teriam. O Super Nintendo tinha 7 modos, e cada um deles com suas características únicas. Mas o que a maioria da galera fã do console conhece, e o que mais chama a atenção é o Mode 7, ou modo 7. Enquanto os outros modos forneciam várias camadas, o Mode 7 fornecia apenas uma, mas com ela era possível criar modos gráficos incríveis estilo 3D, como rotação e escala de uma imagem. Um bom exemplo do uso desse modo é o Mario Kart. Perceba que nesse exemplo, a câmera em cinza também segue o player, mas graças ao efeito do Mode 7, a pista é mostrada em terceira pessoa, dando a ilusão de perspectiva enquanto jogamos. O Super Nintendo nativamente não era feito para rodar games em 3D, mas ainda assim existiam jogos capazes de renderizar polígonos com ele, como no caso de Star Fox, com auxílio de um chip gráfico embutido no próprio cartucho. Foi um salto gigante que a Nintendo realizou no mundo do entretenimento, mostrando que o seu console de 16 bits podia fornecer para as desenvolvedoras da época. Esse console tem um espaço reservado no meu coração, porque foi o primeiro videogame que eu joguei e que me fez apaixonar pelo mundo dos games. E você, tem lembranças também com o Super Nintendo? Comenta aí para eu ficar sabendo. E já aproveita para seguir a Blue Spot, para você continuar recebendo mais vídeos sobre curiosidade dos games, beleza? Valeu!